Olá, eu sou o Velber Viana. Vamos começar mais uma edição do Melhores Apostas Superlutas. Ao meu lado está ele, Fernando Keller, que além de repórter do Superlutas, é um entusiasta do mundo das apostas, é o nosso palpitinho de ouro e hoje nós vamos falar do UFC Vegas 104 com a revanche entre o Marvin Vettori e Roman Dolidze na luta principal. E o Melhores Apostas Superlutas fala em nome da Stake, que apoia o nosso time em mais esse projeto. O link da Stake está aqui no comentário fixado. Vai pelo link que você já vai com o cupom Superlutas e se diverte aí com todas as vantagens do público Superlutas. Mas lembre-se sempre, aposta é apenas um meio de diversão, tá? Não é investimento não. Haja com responsabilidade. E a galera já está acostumada, antes de nós falarmos dos destaques do UFC Vegas 104, vamos ver como nós nos saímos no UFC 313. Sem chama, não houve chama, infelizmente, mas, apesar da derrota do Poatão, nosso resultado foi positivo, 3 acertos na simples e a múltipla cravada. E bora falar dos destaques do UFC Vegas 104. Marvin Vettori e Roman Dolidze, 2 anos depois do duelo equilibrado vencido por Vettori, italiano e georgiano voltam a duelar por um lugar no top 10 do peso médio. Ciri Njokuani e Eliseu Capoeira, de olho na segunda vitória seguida, o veterano brasileiro dos meio-médios entra em ação contra norte-americano na luta co-principal. Stephanie Luciano e Sam Hughes, promessa brasileira do peso palio, Rondinha também tenta a segunda vitória seguida na organização em duelo contra a norte-americana. Diar Nurgozai contra o Brendson Ribeiro, depois de conquistar a primeira vitória na organização, o meio pesado paraense dá as boas-vindas a casaca invicto com 10 vitórias em 10 lutas. Daniel Mares e André Mascotti, promessa brasileira dos Moscas, baiano defende vencibilidade na carreira e busca a 4ª vitória no UFC contra veterano espanhol. Quase 2 anos depois de se enfrentarem no UFC 286, num duelo equilibrado, Marvin Vettori e Roman Dolidze voltam a dividir o octógono, dessa vez para uma luta de 5 rounds, que será a principal do UFC Vegas 104. O vencedor do primeiro duelo, o italiano, ficou quase que esse tempo todo sem lutar, 2 anos de inatividade, e defende agora a sua 8ª posição do ranking dos médios, enquanto o georgiano está embalado com uma sequência boa de vitórias, quer romper aí esse top 10 da divisão. Ô Fernando Keller, como é que vai ser essa revanche? O resultado tende a ser o mesmo? Bom, Velber, é a revanche que a gente queria? Não. É a revanche que a gente precisava? Acho que também não. De qualquer forma, o UFC foi lá, marcou, e a gente tem que analisar aqui o nosso trabalho. Nosso trabalho não é palpitar se a luta faz sentido ou não, e sim como ela deve se desenrolar. É para isso que a gente está aqui. Cara, a primeira luta entre o Vettori e o Dolidze foi muito equilibrada. Teve até bastante margem para discussão, muita gente viu a vitória do Dolidze, outros concordaram com a vitória do Vettori, que foi até em decisão unânime, né? Isso pode indicar que tenha sido uma luta dominante do italiano, e não foi o caso. Foi uma luta que deu essa margem para discussão, muito por conta da agressividade do Dolidze. O Dolidze, durante praticamente toda a luta, ele foi o agressor, né? Só que ele foi o agressor com um arsenal muito limitado, digamos assim. Era direto, tentativa de golpe de definição, né? Direto, overhand, e tentativa de queda. O Vettori, por outro lado, mesmo passando grande parte da luta contra a grade, foi o cara que golpeou mais, foi o cara que teve mais variedade, digamos assim, nos golpes, é um cara muito mais completo assim, na luta em pé, que tem mais ferramentas para ofensivas, né? E também se defende muito bem de queda, além do fato, que todo mundo sabe, tem um queixo de granito, que é provavelmente um dos queixos mais sinistros assim, de toda a organização, cara que nunca foi nocauteado e que já enfrentou caras com muito poder de fogo, já tomou golpes limpos e continuou de pé. A última luta dele, que foi a única luta que ele fez depois dessa luta contra o Dolidze, contra o Cannonier, que ele apanha ali praticamente 5 rounds, mas fica em pé e continua andando para frente, é um claro exemplo disso.
Cara, 2 anos se passaram, a diferença é que eles ficaram um pouco mais velhos, mas o que é impressionante em relação ao Vettori é que ele já lutou contra todo mundo da categoria, ele tá há anos no UFC, ele tá há anos sem lutar, e ele segue com 31 anos. Ele segue sendo um atleta muito jovem, diferente do Dolidze, que já está ali com seus 36, beirando 37, já está em outra fase da vida e da carreira. Dito isso, cara, eu não sei se os dois mudaram tanto daquela luta para cá. O Vettori a gente viu muito pouco, o Dolidze até conseguiu emplacar uma sequência de vitórias, mas se a gente pega, é um Anthony Smith bem longe do auge, né? E é um Kevin Holland que teve uma lesão ali no primeiro round, tudo bem que tem mérito nessa lesão. Fora isso, teve uma derrota para o Nassourdine Imavov, que aí entra o fator aqui que me leva a apostar novamente no Vettori. O Dolidze cansa. O Dolidze cansa em lutas de 3 rounds. O Vettori é um cara que mesmo apanhando, mesmo tomando uma surra como foi contra o Cannonier, ele tem gás para lutar 5, 6, 7 rounds. Eu não sei, não tem nada que tenha acontecido nesse tempo que me faça crer que o resultado dessa luta vai ser diferente. Então meu palpite aqui é a vitória de Marvin Vettori, que acho que mesmo quase 2 anos sem lutar, é um lutador melhor, mais completo, mais jovem e com mais ferramentas para vencer a luta. Então acho que o resultado se repete, vitória de Marvin Vettori. Provavelmente na decisão. Marvin Vettori, esse que tem 3 derrotas nas últimas 5 lutas e não entra em ação desde junho de 2023. 13 das últimas 14 lutas chegaram à decisão dos juízes, incluindo as últimas 7. Ele nunca foi nocauteado ou finalizado em 27 lutas profissionais. Roman Dolidze venceu 6 das últimas 8 lutas e vem de 2 vitórias consecutivas. Conquistou 11 das 14 vitórias da carreira na via rápida, com 8 nocautes e 3 finalizações. Nunca foi nocauteado ou finalizado em 17 lutas profissionais. E o Brasil tem representante na luta co-principal do evento, veterano, 38 anos, mais de 15 lutas pelo UFC, Eliseu Capoeira vai medir forças contra o perigoso Njokuani na divisão dos meio-médios. O brasileiro busca a 2ª vitória consecutiva, enquanto o adversário quer emplacar uma sequência de 3 lutas vencidas. E o vencedor pode se aproximar, deve se aproximar do top 15 da categoria até 77 quilos. Fernando Keller, estamos falando de 2 atletas experientes, com bastante poder de definição. Quem leva a melhor nessa? Bom, Velber, isso aí tem tudo para ser um lutão, tá? Na luta principal do evento. 2 veteranos, caras com muita experiência e com disposição para trocar porrada, né? Acho que é isso que vai acontecer. Acho muito improvável que qualquer um dos dois entre em queda nessa luta. Tem tudo para ser uma luta em pé, uma luta de trocação. Apesar do Capoeira ter um bom nível de jiu-jitsu, o próprio Tid Njokuani também se virar no chão, acho que a gente vai ver até 15 minutos de pancadaria em pé. E, cara, acho que é uma luta importante, como você falou, pode aproximar um dos dois do top 15, quem vencer. A gente sabe que a divisão de 77 quilos tem sido uma das mais disputadas, assim, essa vaga ali no ranking, mas a essa altura da carreira, os dois ainda podem sonhar com isso. Falando de luta, cara, eu fui um dos que errou bastante quando o Tid Njokuani anunciou que estava descendo do peso médio para os 77 quilos. Eu julguei isso como um erro. Pela idade dele, por ser um cara grande, ter um corte de peso mais complicado, mas acho que eu estava errado, né? Desde então, são 2 lutas, 2 vitórias, 2 decisões. Mas acho que o Capoeira é um cara bem mais habituado à divisão de peso. E acho que o diferencial do Tid Njokuani, que quando ele chegou no UFC, ele deitou 2 adversários dentro do primeiro round, era o poder de nocaute. E acho que com o corte por 77 quilos ele perdeu muito disso. E contra alguém disposto a ir para a guerra, como é o Capoeira, e acho que o Capoeira é mais técnico, tem mais capacidade de trocar numa curta distância, eu não vejo o Tid Njokuani nocauteando o Capoeira. Mesmo o Capoeira sendo um veterano testado, assim, um cara que já passou por muitas guerras, ele se mostra ainda capaz de suportá-las, né? Foi assim contra o Fakretinov, menos de 2 anos atrás, que foi um empate ali majoritário. Foi uma batalha contra o Randy Brown também. Ele perdeu aquela luta, mas resistiu 3 rounds, tomou alguns golpes limpos e não caiu. E eu não vejo ele caindo contra o Tid Njokuani. E pelo contrário, eu vejo na curta distância o Capoeira tendo mais técnica, tendo mais precisão e saindo vencedor. Então meu palpite aqui é vitória do brasileiro
Vitória de Eliseu Capoeira no que promete ser uma das melhores lutas da noite. Tiren Njokuani venceu 4 de 7 lutas no UFC e vem de 2 vitórias seguidas. Conquistou 15 das 24 vitórias da carreira na via rápida, 14 nocautes. Sofreu 8 das 10 derrotas também por interrupção, sendo 5 nocautes e 3 finalizações. Eliseu Capoeira perdeu uma das últimas 5 lutas e vem de vitória sobre Zach Scroggin. Conquistou 18 das 25 vitórias da carreira na via rápida, com 15 nocautes e 3 finalizações. 6 das últimas 7 lutas chegaram à decisão dos juízes. Vamos agora para o nosso Momento Stake. Fernando Keller te indica agora a aposta simples e múltipla para você faturar nesse UFC Vegas 104. Então, vai que é sua, Fernando Keller. Vamos nessa, Velber. O último evento foi bom, mas ainda tem margem para melhora. A gente lucrou, mas dá para lucrar mais. E vamos buscar isso aqui no Vegas 104, começando na luta principal, conforme analisado aqui. Vitória de Marvin Vettori pagando 1,61. Acho que mesmo com o período de inatividade, né, quase 2 anos sem lutar, o Vettori é um lutador melhor do que o Roman Dolidze, é um cara mais experimentado no alto nível e é um cara bem mais jovem, né? Então acho que todas as limitações que o Dolidze apresentou na primeira luta se mantêm até hoje, talvez com o agravante do gás ter ainda piorado de lá para cá, e acho que o Vettori é basicamente o mesmo lutador, então eu vejo vitória do italiano pagando 1,61 como uma aposta de valor. Seguindo para a luta co-principal, Eliseu Capoeira e Tiren Njokuani, como eu falei, promessa de lutão. Eu acho que essa luta dura mais de 1 round e meio, pagando 1,50. Como eu falei, o Njokuani é um cara que perdeu muito do poder de fogo quando desceu de peso, dos 84 para 77. Capoeira é um cara com muito queixo, tem poder de definição, mas também não vejo ele nocauteando o Njokuani muito rápido. O Njokuani é um cara difícil ali até você decifrar, até você conseguir entrar na distância dele. Eu acho que vai demorar um pouquinho, então mais de 1 round e meio para essa luta. Pagando 1,50, eu acho que tem muito valor. A gente segue no card principal aqui com a vitória do Kevin Vallejos por nocaute contra o Seung Woo Choi. Kevin Vallejos é uma grande promessa que está vindo aí do Contender Series, um nocauteador nato, um cara muito talentoso na luta em pé. Vai enfrentar o Woo Choi, que é um cara duro, mas é um cara nocauteável. É um cara que já sofreu alguns nocautes na carreira, alguns nocautes inclusive no primeiro round dentro do UFC, e acho que está servindo como alimento ali para o Kevin Vallejos começar essa ascensão no UFC. Então eu vejo o Kevin Vallejos nocauteando o Seung Woo Choi, o sul-coreano, pagando 1,62. Seguindo, agora no card preliminar, a última aposta simples aqui é a vitória do André Mascote em mais de 1 round e meio contra o Daniel Barez, pagando também 1,62. O Mascote ficou muito conhecido na estreia dele por ter sido vítima daquela mordida, né, do compatriota o Igor Severino, né, que acabou mordendo ele sendo desclassificado, mas com o tempo o André Mascote está mostrando ser muito mais do que isso. É um dos grandes prospectos aí do peso mosca, um cara muito habilidoso na luta em pé, que também tem chão, muito dinâmico, e acho que o Daniel Barez é um cara que começa muito bem as lutas e depois vai decaindo. Então vejo o André Mascote resistindo a esse começo bom do espanhol e depois sobrando na luta. Então vitória de André Mascote em mais de 1 round e meio, pagando 1,62 para fechar as apostas assim. E passando agora para a aposta múltipla do UFC Las Vegas 104, pode parecer a mesma aposta, mas não é. Daniel Barez e André Mascote para durar mais de 1 round e meio, pagando 1,26. Aqui não importa quem vai vencer a luta. Se o espanhol vencer, não tem problema, porque a aposta é apenas para a luta durar mais de 1 round e meio, ao contrário da simples, que era para o André Mascote vencer em mais de 1 round e meio. Então, começando a múltipla com Daniel Barez e André Mascote para lutarem mais de 1 round e meio, pagando 1,26. A gente segue com outra luta de brasileiro no card preliminar, de Arno Rugozai contra o Brandson Ribeiro. Essa luta não ir até o fim, pagando 1,36. É uma das apostas mais arriscadas aqui, porque a gente viu pouco do Rugozai, é um cara que vem do Contender também. O Brandson levou as últimas lutas para decisão, mas o DNA do Brandson é de acabar com lutas, seja vencendo ou perdendo. É um cara que dificilmente chega na decisão, assim como é o Rugozai, o estreante, que é bem favorito para a luta, inclusive. De qualquer forma, acho que essa luta não chega até o fim, pagando 1,36, ao contrário de Sam Hughes e Stephanie Luciano, a Rondinha. Eu acho que essa luta vai para a decisão dos juízes, pagando 1,16. É só olhar o retrospecto recente de ambas.
as atletas, tudo indica que essa luta chega longe. Então, essa luta indo até o fim por 1,16. Avançando aqui para o card principal, eu vou apostar na vitória do Damon Blackshear. O Damon Blackshear que enfrenta o Corey Gibson, né, que veio do The Ultimate Fighter, está na sua segunda ou terceira passagem dele pelo UFC, não consegue ter sucesso dentro da organização. O Damon Blackshear é um atleta irregular, mas que vai se mantendo, vai mostrando pelo menos ter nível para atuar no UFC. E acho que ele vence essa luta pagando 1,21. E a gente fecha na luta principal com Marvin Vettori e Roman Dolidze. Agora a aposta é que essa luta dura mais de 3 rounds e meio, pagando 1,28, ou seja, tem que passar ali da metade do quarto round. Acho que isso é muito provável, levando em conta que nenhum dos dois nunca foi nocauteado nem finalizado. São caras acostumados a levarem as lutas mais longe. Então a gente fecha a nossa múltipla com uma odd total de 3,08, que é uma odd muito boa, tem valor e acho que tem potencial. É isso aí, Fernando Keller. Ó, antes da gente encerrar, quero convidar você a participar conosco. Se você concorda com os nossos palpites, comenta aqui, dá essa moral pra gente. Se não concorda também, dê o seu palpite. Aqui é para todo mundo. Ó, link da Stake tá no comentário fixado. Vá lá, torne o UFC Vegas 104 ainda mais divertido, mas lembre-se sempre, tá? Isso aqui é só diversão, só entretenimento. Aposte com responsabilidade. Valeu!